Você sabia que Davi não era um filho bastardo fruto de um adultério? Este é mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas. Fique até o final dele e descubra se é verdade. Quem nunca ouviu um pregador pregando que Davi era desprezado por sua família porque ele era um filho bastardo fruto de um adultério? Eu já ouvi, mas essa heresia não se sustenta à luz da Bíblia. Se não, vejamos. No Salmo 51, escrito por Davi, e é neste capítulo que esses pregadores tentam provar a sua heresia do suposto pecado de adultério da sua mãe ou do seu pai, que no verso 5 Davi diz: Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas mal sabem esses pregadores que, ao usarem esse verso para tentar provar a sua heresia, que eles acabam cometendo heresia pior ainda, porque eles acabam não colocando a culpa nem no pai e nem na mãe de Davi, mas sim no Deus que formou Davi. Isso mesmo, porque no Salmo 139, que também foi escrito por Davi, no verso 14 Davi diz: Eu te louvarei, ó Deus, porque de um modo maravilhoso e tão terrível eu fui formado. Davi está dizendo que ele foi formado por Deus no ventre de sua mãe. E no Salmo 51, verso 5, ele diz que essa formação foi em iniquidade. Então o culpado de ter formado Davi em iniquidade não foi a sua mãe, e muito menos o seu pai, mas sim Deus. E a pergunta que eu faço para esses pregadores é: se Deus é perfeito e santo, por que ele formou a Davi em iniquidade no ventre de sua mãe, e não formou a Davi um homem sem pecado? Mas calma, que existe uma refutação bíblica para essa heresia. Vem comigo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. E por que todos pecaram? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por isso que todos pecaram. Significa que porque Adão pecou, todos se tornaram pecadores. Até a criança inocente, porque ela peca inconscientemente. Então a explicação de Deus ter formado Davi em iniquidade no ventre de sua mãe é porque Davi está falando do pecado original, porque ele também é descendência de Adão. E para Deus ter criado a Davi um homem sem pecado, era preciso ele formá-lo, assim como ele formou a Adão, do pó da terra, e não no ventre de sua mãe. Mas como Deus formou a Davi no ventre de sua mãe, ele o fez em iniquidade, porque tanto sua mãe quanto seu pai Jessé eram pecadores, e consequentemente Davi também era um pecador desde o ventre, porque todos eles eram descendentes de Adão. Então o pecado que Davi está falando no Salmo 51, verso 5, é sobre o pecado original de Adão? Sim, e não sobre um suposto pecado de adultério da sua mãe ou do seu pai. Então essa heresia que os pregadores dizem, que Davi era desprezado por sua família, porque ele era um filho bastardo fruto de adultério, não tem base nas escrituras. Você também sabia sobre essa curiosidade bíblica? Curta, comenta aqui abaixo nos comentários e, claro, se você conhece mais alguém que também ama ouvir falar sobre curiosidades bíblicas ou que até acredita nessa heresia, compartilha.